Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Arena de Ideias, o podcast da Oficina Consultoria, esse espaço de debate de inovação, agora diretamente do Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, onde acontece o maior festival de economia criativa e de inovação do Brasil. E aqui do meu lado, com pessoas. Não vai rolar esse microfone. Deixa eu pegar esse. Vocês, esse aqui, tá? Oi, som. Melhorou. Melhorou, melhorou. Só tá um pouquinho alto agora. Foi bom. Então é isso, direto de Santa Rita do Sapucaí, do Hacktown, onde a gente vai falar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial. Aliás, é um tema que é transversal na programação do festival, muitos painéis, muitos especialistas, e aqui do meu lado eu tenho especialistas de diversas competências para poder a gente decifrar um pouquinho qual é esse momento, né, da AI nos ambientes corporativos, e aqui também no festival. E ao lado desses especialistas, a ideia é a gente entender o que de fato está acontecendo nesse segmento de inovação e de tecnologia. Né? E se você está aí se perguntando, e aí? Qual é o momento da inteligência artificial? Né? Ainda é um mato, um terreno não capinado, ou já é algo que já está na presença da vida das pessoas? Não é isso, Fabi? Então, para a gente começar, eu queria que os nossos colegas aqui se apresentassem. Eu vou começar aqui pelo meu lado direito. Fabi, se apresente e aproveite já para começar a aquecer essa conversa. E aí? E ainda é um mato ou já é algo efetivo a inteligência artificial? Conta para gente. Lili, é uma honra estar aqui. Que espaço delicioso vocês montaram aqui. Não é nosso primeiro ano de Hacktown, não é meu primeiro Arena de Ideias. Eu fico falando para as pessoas que meu sonho agora é vender minha empresa e ficar na oficina para sempre. Bom, eu sou a Fabi Raulino. Eu tenho uma empresa de educação corporativa que usa a inteligência artificial e workflows de agentes de IA para automatizar alguns processos. E faço doutorado em tecnologias da inteligência e design digital na PUC de São Paulo, que o Ale conhece, né, Ale? Conhece Dora Kaufmann, que, aliás, esteve comigo no primeiro Arena de Ideias. E já para começar a esquentar, o mato está alto para IA generativa. Né? Essa daí chegou há pouco tempo, mas desde a década de 40, a inteligência artificial é algo que a gente domina muito bem. E começar a falar a respeito de cérebro, de conexões neurais, de educação, é um jeito muito bom para passar para a Renatinha ser a próxima a se apresentar, né, Lili? É isso, e a gente está aqui no Jardim do Inatel, com a nossa Kombi, né, aqui atrás. A nossa ativação esse ano, a gente quis trazer esse aspecto, né, de poder estar dentro de onde as coisas estão acontecendo. Então, sem quatro paredes, aqui, num dia lindo, iluminado, para ter esse papo cabeça inteligente sobre a inteligência artificial. E aí a gente tem do lado aqui professora, não é isso? E, aliás, né, Lili, eu preciso falar que eu tenho a honra de fazer parte da rede de reputação e influência, que fez uma ativação lotada no Hacktown. É uma honra estar fazendo parte dessa rede de conexões, assim, só de gente incrível. Então, eu acho que eu devia ter falado até nisso antes de falar de currículo, que hoje é uma das coisas mais especiais das quais eu faço parte. É isso. E nessa visão de inteligência artificial, todo mundo batendo cabeça, mas as conexões nunca foram tão importantes, né? E aí eu vou passar para você, Renata, se apresentar. A Renata é professora do grupo Perfil Educação, e vai trazer essa visão sobre esse aspecto, né? A gente está no momento de reskilling, upskilling, e qual é a questão agora? É educação? É letramento? Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todas as entidades que estão aqui presentes, as encarnadas e desencarnadas. Eu me sou Renata, independente do cargo que eu ocupo, o que eu mais gosto é ser professora. Eu sou uma jovem senhora de 35 anos
E aí falando, né, teve uma bola que veio para cá, levantou para bater, teve outra aqui. E quando a gente fala muito de inteligência artificial e voltado para a educação, a gente começa a ter um cenário que, em primeiro momento, irá revolucionar, está revolucionando. Todavia, começamos a ter algumas questões a ser pensadas. Como você mesmo falou sobre essa questão do nosso cérebro. Meu Deus, a IA vai comer nosso cérebro aos pouquinhos. Talvez. É isso que eu queria dizer. Talvez sim, porque uma característica bem legal que gerou a sobrevivência da gente é que o nosso cérebro ele tende a querer economizar energia. Por quê? Porque isso é sobreviver. Energia, logo eu tendo energia armazenada, eu consigo sobreviver mais. Se eu utilizo a IA de forma desmedida, sem uma intencionalidade, sem um porquê profundo, sem um sentido, eu começo sim a acostumar o meu cérebro a ficar mais preguiçoso do que normalmente ele é. Todavia, se eu começo a utilizar a IA com intencionalidade para aprofundar aquilo que eu sou, para aprofundar minhas experiências, eu consigo otimizar o meu processo de aprendizagem. E aí a gente sai de um mato perigoso para um campo florido. Maravilha, isso para ir aquecendo. Vamos ver aí a hora que eu começar a trazer as perguntas, né? De fato, né? A grande pergunta é: a inteligência artificial vai tirar os nossos empregos? Né? Ainda tem gente que está preocupado com isso. E aí, Ale, o Alexandre Del Rey, pessoal, que está aqui do meu lado, que é especialista também em inteligência artificial, ele é fundador da i2AI. E aí eu queria passar para você começar esse aquecimento também da sua fala. Vamos lá. Obrigado, é muito um prazer estar aqui com essas feras aqui. E, nossa, é uma pergunta. A gente está, a primeira vez na história que a gente está vivendo, né, essa discussão de nós temos um competidor de fato para a nossa supremacia da cognição, da inteligência, né? Porque, né, os demais primatas, além da nossa espécie, né, elas parecem nesse quesito um pouco abaixo. Os golfinhos não estão tão bem assim, né? Como eu gosto de falar, os golfinhos têm ao outro lado, mas a inteligência artificial no lado do raciocínio, ele começa a emular de uma maneira e conseguir, ao ser projetado e ser construído nos maiores e melhores da nossa espécie, né, histórico, né, de todo o conhecimento da humanidade, está lá embutida, embedada em essas IA generativas, os grandes modelos de linguagem. Isso gera uma percepção de falar, cara, toda a minha inteligência é desnecessária, né, porque tenho isso embutido num negócio de bolso, né, que eu levo no meu bolso e que tem todo esse conhecimento, né, e é uma falsa armadilha, né, porque primeiro reduz nós humanos a sermos apenas a capacidade de raciocínio, que eu acho, né, por representar a nossa espécie aqui, falando, olha, eu acho que a gente é muito além da nossa capacidade de raciocínio. Então, nas organizações, nos empregos, essa capacidade ampla, né, que vai além dos raciocínios, ela vai ser exigida cada vez mais, porque vai ter, até de um outro lado, abundância dessa inteligência de bolso, né? E essa inteligência de bolso é um artefato, uma ferramenta, né? Que embora engane muito bem, né? Nós humanos, fala, pô, a gente tá com medo de rivalizar com uma ferramenta, né? Falando que a gente criou uma ferramenta tão poderosa que a gente olha para ela e fica com medo. O criador ficou com medo da criatura, né? E isso é uma coisa que é um fenômeno atual, até para a gente estar conhecendo melhor essa ferramenta. Muitos de nós estamos tendo uma oportunidade mais recente de conhecer isso, né? E eu acho que com o tempo a gente vai poder perceber aonde tem armadilha, que a professora colocou muito bem, falou, tem armadilha aí para a gente ficar preguiçoso? Eu acho que tem. Né? Porque não quer dizer porque ela pensa, eu não preciso mais pensar, abdico, terceirizo toda a capacidade de raciocínio para uma máquina. Não sei se é uma boa para a espécie, né? Para nós individualmente também, falar, não recomendo, né? Porque pode ser que você não tenha, não queira, não concorde com aqueles raciocínios e você esteja aí sim sem opções. Então eu acho que esse papo aqui vai ser muito gostoso, já está sendo muito gostoso. Obrigado pelo convite e quero ouvir mais as outras conversas. Maravilha.
E aí, Fabi, nesse momento, né, o que que você percebe depois, né, de doutorado, de tanta pesquisa, de estar aí na universidade, nos ambientes de inovação? O que que você identifica que é o momento das pessoas e das empresas, né? Porque a gente sempre tem uma curva, né, no processo de mudança, que você tem o medo, né? Você tem depois ali a aceitação e a exploração. Em que momento a gente já consegue perceber as empresas e as pessoas nessa jornada? Boa, Lili. Falando primeiro da parte acadêmica. Já faz muito tempo que o mundo vai ficando mais tecnológico, o mundo vai ficando cada vez mais divertido, a escola não. E eu não estou falando aula e aprendizagem, porque aprender é bom demais. Mas a gente ainda tem muitos lugares que tem ensino tradicional, todo mundo enfileirado, não pode copiar do coleguinha, não pode compartilhar, não pode construir junto, com a autoria sempre ficando numa camada muito pequena de acesso. Hoje, com rede social, com internet, as pessoas têm mais acesso, mas a gente não pode se enganar. Porque o NIC, por exemplo, que é o núcleo de internet, que cuida disso no país, já publicou e falou sobre estudos que mostram que a gente não tem internet em cidades pequenas, municípios abaixo de 30 mil habitantes. Então, a gente tem que entender que também o papo de inteligência artificial é um papo de um contexto de privilégio, é de quem tem acesso à tecnologia. Não é todo mundo, não é a maioria, e a bolha informacional do nosso celular traz para a gente os nossos interesses. Então, se você está pesquisando sobre IA, teu celular vai te dar a entender que todo mundo está falando de IA. E não, é porque ele traz os seus interesses. Então, hoje, o que eu percebo nas empresas? Muitas empresas contratam pessoas e as pessoas, por muito e muito tempo, quis fazer uma carreira na empresa. Eu quero ficar aqui, ir galgando outros cargos, e é muito difícil inovar dentro de um ecossistema fechado. Então você vê que a pessoa fica lá 1 ano, 2 anos, e para economizar energia, ela cria previsibilidade. A criatividade ela cai, porque todo dia os processos são parecidos, e ela se torna especialista e responsável numa coisa. E a IA ela está chegando para automatizar o que é rotineiro, operacional e repetitivo. Ela não está aqui para criar coisas com autonomia e criatividade humana. Porque ela vai pegar o que já foi inventado dentro de grandes modelos de linguagem e ela vai reproduzir. Se você perder a sua habilidade semântica de pedir o que você quer, que ser humano já não é muito bom, a gente quer pedir as coisas em 3 palavrinhas e achar que todo mundo vai entender logo de cara. A gente tem muito relacionamento dando errado, não é? De falar, oi, você tá bem? Tô bem. A gente acha que tá óbvio e o óbvio não é universal. E as pessoas têm muita dificuldade de comunicar o que querem. E para conversar com a IA, você tem que comunicar muito bem o que você quer. E, principalmente, você precisa fazer curadoria do que ela traz de resposta. A habilidade de corrigir, de olhar, melhorar e pôr o seu toque pessoal, ela não pode se perder. E está se perdendo bastante. A gente está vendo casos da pessoa que está num sério veículo de imprensa, coloca lá um texto e deixa escapar embaixo. ChatGPT. Vocês já viram isso? Então, tá rolando muito isso, assim. Então, o que a gente percebe é que quando você quer fazer as coisas com excelência, excelência vem junto com esforço. Só que as pessoas que se esforçam estavam ficando muito sobrecarregadas. A gente está com o maior índice de risco psicossocial da história. Em 26 de maio, foi aprovada a norma regulamentadora 1, que obriga as empresas a fazerem gestão de risco social. De tão alto que estava o CID de pessoas afastadas por burnout e depressão. Porque na pandemia, entupiram a gente de reunião, a gente, para mostrar que não estava em casa sem fazer nada, ficava tentando mostrar de qualquer jeito o resultado, e todo mundo começou a adoecer, começou a ficar muito sobrecarregado, é muita tela, é muita reunião, é muita coisa, e ter uma IA que faz parte desse trabalho é essencial para a gente ganhar tempo e ganhar saúde. E é interessante porque você trouxe na sua fala, Fabi, algumas competências que até para lidar com a inteligência artificial
né, para ela fazer o trabalho, né, para nos ajudar, para ser, né, esse apoio, a gente vai precisar ter novos skills para poder, né, a desenvolver, para a gente poder saber como aproveitar melhor isso. E aí, Renata, me fala um pouquinho, quais são as competências hoje do humano nessa conexão com inteligência artificial, com o próprio cérebro e com as pessoas? Ó, primeiro, eu diria, se eu pudesse escolher uma, se chama competência do aprender a aprender. Aí eu vou explicar o porquê. Primeiro, trazer aqui um conceito sobre competência para a gente poder alinhar nossas expectativas, né? Porque se a gente for depender do autor, cada um vai trazer um conceito diferente de competência. Eu vou trazer aquele que é o que eu mais acredito que também é o mais simples. Digamos que eu tenho a habilidade de escrever. Não necessariamente eu tenho a competência de fazer um livro. Ou seja, competência é habilidade aplicada. Pronto, acabou. Competência é habilidade aplicada. Eu tenho a habilidade de escrever, não necessariamente eu tenho a competência de fazer um livro, porque requer outras habilidades aplicadas. Foco, estudo, pesquisa, questionamento. Aí você me perguntou quais são essas habilidades, essas competências para esse século XXI. Pronto, aprender a aprender. Por quê? Se eu sei aprender a aprender, não me importa esses futuros possíveis. E não é um futuro, não. São futuros. E eu deixo de ficar ansiosa, eu deixo de temer o que está por vir, porque eu tenho a capacidade de aprender o que tiver posto de hoje para frente. E como é que a gente aprende isso? Existe uma forma, não é mágica, não é inspiração divina, também, na realidade. Dentro, um pouquinho. Existem 5 pilares básicos de um autor chamado Stalinês Desraney. Ele é francês e ele traz no livro dele, é assim que aprendemos ainda, de maneira muito prática, esses 5 pilares. O primeiro pilar na neurociência é a atenção. É o que vocês estão fazendo aqui agora. Não existe aprendizagem. Eu aprendo mais na mão na massa. Beleza, mas tem que estar na atenção da sua mão na massa. Eu aprendo mais ouvindo. Pronto, você precisa estar atento ouvindo. Então, todo mundo aqui, é o primeiro pilar que vocês estão fazendo aqui agora, atenção. O segundo é envolvimento ativo. Não existe aprendizagem se eu não estou envolvida. Eu preciso estar envolvida de alguma forma para aprender. Da mesma forma que logo eu estou envolvida, eu estou atenta. Pronto, isso que a gente chama de protagonismo. Estudantil, docente, de liderança, não importa. Eu preciso estar envolvido. O terceiro pilar, que é o que eu mais gosto, se chama feedback de erro. A gente condena tanta miséria do erro, mas o nosso cérebro aprende literalmente errando, porque ele ajusta os parâmetros, assim como a IA. Só que o ser humano, ele condena o erro. A gente aplaude o da IA, mas o ser humano a gente condena. E o que seria esse feedback de erro? É simples. Bolinha de papel na mão, todo mundo está vendo aqui a bolinha de papel, não sou louca. Cesta de lixo ali, eu arremesso a bolinha de papel. Ela caiu para o lado direito. Ninguém chega e faz. Agora, Renata, você vai ter que pegar essa bolinha e jogar um pouco mais para a esquerda. O nosso cérebro naturalmente já faz isso, eu simplesmente faço outro arremesso. Isso é um feedback de erro a partir de uma ação minha. Mas também na educação e qualquer coisa da sua vida pode ser com outro. E o quarto pilar, que eu gosto bastante, é a prática. Não tem jeito. Para eu bater falta que nem o Messi ou o Rogério Ceni, eu preciso treinar. Treinar. Ponto. E o último pilar, que é o que eu não gosto e eu espero que vocês não façam aqui, é o do sono, tá? Não durmam agora, mas ele é extremamente importante para você consolidar todo esse processo de aprendizagem. Dito isso, esses 5 pilares que você consegue ver na prática, gera você a competência de aprender a aprender. E aprender a aprender nesse cenário também com o adicional da análise crítica, né? E como é que fica a análise crítica nessa hiperconexão, nesse excesso de informação, no excesso de estímulo, professora? O óbvio precisa ser dito, né? Autoconhecimento, ponto. Quando a gente fala de adolescente e criança, qual é a diferença da gente para uma máquina? Que o ser humano carrega uma cultura, e por que a máquina não vai substituir a gente? Porque somos apenas nós capazes de perpetuar essa cultura. Mas quem falou isso não fui eu, não. Foi Suzana Herculano, neurocientista brasileira. Assim como Miguel Nicoleles. Então, para a gente desenvolver esse pensamento crítico, basicamente é o seguinte. Estou no meu Waze, eu estou vendo, ele está me passando por uma rota, mas eu estou vendo que a outra é mais interessante para mim por N motivos.
Mas se eu obedecer cegamente a IA, significa que nesse momento eu entreguei meu cérebro para ela. Porque é nesse momento que, numa atitude simples, que eu percebo se eu estou no automático ou se eu ainda sou dona da minha vida. Comecem a fazer esse exercício. Eu realmente estou vendo tudo que eu estou vendo porque eu quero ou porque o meu algoritmo me mandou? Será que eu estou fazendo esforço para sair da bolha? Em adolescentes, a gente faz esse tipo de provocação, trazendo jornais com a mesma manchete, com pontos de vista diferentes, inclusive um feito pela própria IA. E a partir daí que eles façam inferências. Não são mais perguntas onde ABC, e aí, se não, eu vou jogar no chat mesmo. Você não quer que eu pense, porque você vai me mandar o que você fez no chat, professor. E aí eu vou lá, eu vou usar o chat para responder, e você, professor, vai usar o chat para corrigir. O nome disso chama hipocrisia. Então, a gente precisa, e é duro, e eu como professora falo isso, então a gente precisa promover questões abertas, onde o invisível, que são essas experiências de aprendizagem, precisam vir à tona. Tantã. E quando traz essa perspectiva da consciência, da educação, a gente tem muito ainda que aprender também, né? Porque é um novo jeito de pensar, de raciocinar. É um novo. O meu tá legal, toma. Veja isso aí. O seu tá bom? Ah, o seu tá bom mesmo. Tá bom. É uma nova forma de aprender a aprender também. Né? Então, eu acho que é esse o desafio. E todo mundo na mesma situação tentando aprender junto. Né? E como é que estão as empresas? Que tipo de demanda tem chegado para você, Ale, que já lida na prática com a inteligência artificial? Quais são as demandas das pessoas e das empresas que chegam até você? É interessante que tem aqui, como tudo no Brasil, tem empresas de tirar o chapéu que estão fazendo muito bem esse mundo de transformação digital, de entender as oportunidades que essas novas ferramentas trazem para os negócios. Então, existem empresas, a gente conhece, muitas delas são muito conhecidas, a Quinto Andar, o iFood, o Nubank, conseguiram transacionar bem e construírem legados a partir dessas tecnologias, e tem muitas outras empresas que estão no nível de maturidade muito baixo. E aí, quando você fala de demandas, assim, com esse hype que nós estamos vivendo da IA, que agora a IA ela virou pop, né? Pop no sentido mais literal, falar, muita gente hoje tem contato diário com a ferramenta. Isso traz, né, um entusiasmo e, ao mesmo tempo, o contrário, né, o medo disso. As empresas estão acontecendo a mesma coisa. Então, tem muita empresa que chega para pedir um pedido, assim, que está nebuloso. Porque ele fala, eu quero uma IA. Fala, mas tudo bem, mas o quê? Né? Não, eu quero algum projeto de IA que me ajude. Fala, cara, o conjunto quase infinito, né? Falando, então tem tudo, né? Podemos falar. Então, para elaborar a pergunta organizacional, ainda eu vejo que tem muitas empresas em dificuldade. Por quê? Porque não tem o conhecimento necessário para formular o que daria para fazer com uma inteligência artificial, não só generativa, até, né, a professora Fabi está falando aqui, tá, tem tanto potencial já da IA clássica, né, IA do aprendizagem de máquina, fazer tanta coisa só com aquilo, agora com a generativa, isso é um outro loop, né, o exponente do exponente, né. Então, eu acho, o que eu tenho visto o grosso ainda, para pegar na média ainda, as organizações brasileiras, eu não acho que não é um problema local, mas a organização, os brasileiros estão confusas, perdidas, porque vem uma potência, mas não tem a capacidade ainda de pensar o design de soluções de inovação, falar o que eu consigo fazer com uma ferramenta com essa potência, né, tão ampla, tão abrangente, tão capaz. E essa falta de entendimento gera, né, a limitação da transformação, porque a transformação fica pobre, a transformação gera frustração, porque muitos problemas que são pedidos para resolver, eu trabalho muito com empresas de tecnologia também, ajudando elas a conversarem com as empresas de negócio, porque para ajudar essas organizações, elas têm dificuldade de entender quais são os problemas relevantes, que têm valor para a sociedade, para aquela empresa, para poder criar soluções para aqueles problemas. Se a gente não tem isso, a gente não tem capacidade. Não tem. Opa, agora foi essa aqui. A gente não tem capacidade real de transformação. A gente gera uma produtividade que é local, né? A gente tem ganhos locais de cada um usar a sua IA? Tem.
mas esse ganho, essa eficiência local não está alinhada, não se traduz numa eficiência organizacional e não se traduz numa eficiência da sociedade. A gente não vê prosperidade maior por conta da IA ainda. Espero que a gente consiga aprender mais sobre essa ferramenta para poder ter transformações de mais impacto. A oficina foi para a missão lá no SXSW Londres, né, Fabi? E a discussão já ultrapassou a era dos agentes, né? Agora, a grande discussão é, de fato, acerca da infraestrutura com base na AI. Ou seja, eu não só opero a inteligência artificial para resolver problemas complexos. A inteligência artificial é parte da infraestrutura do meu negócio. Onde é que você enxerga, né, ao passo que a maior parte das empresas, pelo que você me disse, está trabalhando muito nessa esfera do agente, do processo? Qual é agora a próxima fase, né? Qual é o gap que se deve construir agora entre a era dos agentes e a era da infraestrutura? Perfeito, Lili. Boa, Lili. Essa daí, para quem está assistindo, garante pelo menos os próximos 3 anos assim à frente. Acho que, mais uma vez, vocês trouxeram algo muito além do hype. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando da complexidade que tem nas organizações. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela não é isolada. As pessoas ficaram falando muito de IA depois do ChatGPT, né? E agora o próprio ChatGPT está com a função de agentes. Eu não sei se vocês viram, há poucos dias ele habilitou lá. Tem, para quem tem o ChatGPT, principalmente no Plus, tem o botão ferramentas e está lá, modo agente. Para além disso, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando desses workflows automatizados que já estão saindo da mão humana mesmo. Essa inteligência, essas tomadas de decisão, elas estão dentro da máquina. Já não tem esse acesso de validação humana a cada passo. Porque quando você olha os agentes, o workflow deles deixa muito claro o que eles estão fazendo, o que eles estão de input, e eles vão te sinalizando de forma muito visual. Você consegue ver o workflow e o agente está lá funcionando e você consegue ver ele pensando, onde ele foi, onde deu erro. Quando o negócio vai para a infraestrutura, o invisível toma conta. E é aí que você começa a entrar numa nova fase. E aí, eu sei que estamos falando de tecnologia. E Bruno Latour, ele diz muito que nunca fomos modernos. Se eu estou falando de tecnologia e do nada falo de Deus, alguém fala, ih, lá vem papo. Mas a real é que para sermos modernos e tecnológicos, a gente abriu mão de muita coisa que é importante para a humanidade. E uma delas é lembrar que não é porque eu não estou vendo algo que aquele algo não existe. A gente está aqui, a oficina colocou todo mundo sentado na grama, tomando sol. E nesse momento o corpo de vocês está fazendo uma sequência de milhões de coisas para te manter vivo. Você não tem consciência de todas essas coisas. Suas células estão aprendendo com seus hábitos. O sol agora está operando vitamina D. E essa complexidade do corpo humano, ela está começando a ir para a infraestrutura das organizações e das máquinas. Então, quando você coloca os agentes de inteligência artificial para operar em softwares, sem que tenha um programador dando comando e podendo ver essa rastreabilidade, chega no invisível que você já não consegue mais controlar, saber como é. E essas inteligências artificiais começam a tomar diversas decisões que impactam o negócio. Você começa a ter a estratégia fora da mão dos humanos e os dados vão começar a trazer para você. A estratégia está aqui, o número é esse, o público é esse, isso deu certo, isso deu errado. E não tem mais aquela reunião das pessoas pegando, analisando, porque quando ela está dentro dessa infraestrutura, é isso que ela vem e entrega. Então, o próximo passo primeiro, a gente tem, eu vou falar a realidade brasileira, estamos no Brasil. No Brasil, a gente tem muito pouca produção de tecnologia. A gente consome bastante, mas produz pouca.
a gente tem poucos data centers. Que a gente, para funcionar uma IA e criar uma IA, tem que ter data center robusto. E data center, como a gente está falando de infraestrutura também, indo para um pouco do que faz ela funcionar, tem que ser um data center que não tenha pegada de carbono, que não funcione com resfriamento por água, porque aí você tem por ar, perdão, que senão você joga ar, carbono, a pegada aumenta. Você tem que ter outros tipos de resfriamento. Então, os desafios, eles ficam muito maiores. Só que eu acho que como a nossa pegada é em relação ao cérebro, à aprendizagem, e entender o que está acontecendo, o susto que a gente levou quando a máquina começou a ter processamento de linguagem natural, começou a falar como a gente, o susto vai ser muito maior com a IA dentro da infraestrutura da organização, mexendo em estratégia na escala do negócio. Uau, que medo. Ou que ansiedade, né? A gente tem medo ou tem ansiedade diante disso, né? Mais um frio na barriga, né? E aí, Renata, como é que a gente, nesse mundo já ansioso, nesse mundo depressivo, nesse mundo em que está todo mundo isolado, né? E com, enfim, com uma insegurança, como é que as empresas, organizações podem implementar projetos de transformação, de jornada de inovação, e projetos com inteligência artificial, minimizando os impactos negativos, mas muito ao contrário, trazendo as pessoas para essa jornada? Rapaz, pera aí, deixa eu pensar aqui. Um segundo, voltar no meu processador. Eu estava aqui analisando enquanto você falava ali, e olhando para as pessoas que estão aqui sentadas, né? E me perguntando, será que alguém repare que isso aqui é uma sala de aula? Será que o que a gente está fazendo coisas diferentes que Sócrates não fazia andando? Os povos originários não faziam quando saíam para caçar ensinando seus filhos? Então, assim, na realidade, a gente vive essa era da tecnologia, da inteligência artificial, das estruturas, de coisas inimagináveis. Mas, ao mesmo tempo, estamos sendo apenas agora seres humanos. Então, quando a gente fala assim, quais são esses impactos, sociedade estressada, ansiosa, o que eu vou falar aqui agora, muito provavelmente vocês já ouviram algumas vezes, mas se a gente está falando é que a gente precisa ouvir de novo. Ser humano. A gente precisa ser ser humano. Para tanto, é literalmente perguntar quem é você, independente dos outros. E eu não estou falando nesse momento de terapia, tá? Mas saber realmente quem sou eu, o que eu gosto, onde eu quero ir, o que eu sei fazer, o que me representa. Ponto. Eu acho que essa é base para tudo. Se a gente pensar em instituições de ensino, se a gente começa a trazer isso para as nossas crianças, esses questionamentos são primordiais para uma boa vida. Ela se torna um adolescente, um adulto saudável. Porque assim, se todo mundo fizer uma respiração profunda, 5G entrou na veia agora de todos. Isso tá posto. Tá posto. Tudo que assistir de série, anime, jogo de PlayStation 5 vai acontecer. É inevitável. É inevitável. Agora, como diria lá na Bahia, a onda tá vindo. Ou eu surfo, ou eu afundo para esperar passar, ou eu vou me embolar na espuma. Então, assim, em relação à empresa, tá posto. Em relação à escola, a inteligência artificial tá posta. Mas essa relação aqui, que é quando verdadeiramente a gente estrutura esses laços emocionais que contribuem para qualquer processo de aprendizagem, isso aqui, a IA, ou robô, ou qualquer coisa que há por vir, ainda não faz. Para não ficar só numa questão filosófica e subjetiva de Renata, vou trazer um autor chamado Roberto Lente, é um neurocientista também brasileiro, e ele fez uma pesquisa na época da pandemia, onde ele botava tipo um eletrocefalograma em crianças que estavam aprendendo, né, à distância, por um Meet da vida. E ele fez uma observação das pupilas dela e a sincronização com a pupila da professora. E ele notou que essa sincronização não ocorria. E aí fez uma questão sobre o nível de aprendizagem. E depois, quando passou a pandemia, ele fez o mesmo processo no tete-a-tete, no olho a olho. E ele notou que o ato de olhar, isso estabelece uma conexão. E essa conexão aqui faz você reter essa atenção e faz a gente se conectar com o aprendizado. Então, esta é a grande questão. As escolas do futuro, eu estava na palestra aqui massa, e eu vou trazer aqui o que eu já aprendi. É que como é que vai ser essa escola do futuro? Já que eu vou poder ter um holograma de Star Wars na minha sala, podendo me ensinar qualquer coisa do mundo todo. É porque eu vou querer estar aqui, ó. Talvez desta forma aqui, com vocês, querendo ouvir o que você tem a dizer, o que você tem a dizer, o que você comeu e tem a ver com esse projeto que a gente está construindo. Então,
se tornar mais ainda humano do que nós somos para lidar com toda essa transformação. Maravilha, quanta filosofia, hein, professora? A gente fica o tempo todo como gestor, como empresário, né, estudando muito, né, querendo ler tudo, ouvir todos, e eu aposto que a maior parte das trilhas que as pessoas aqui no Hacktown escolheram tinha alguma coisa de inteligência artificial. Algumas saíram assim, bom, me decepcionei, outros, uau, eu nunca tinha ouvido falar. E você, Alê? O que você enxergou de tendência, de diferente, de aplicação aqui no Hacktown, né? Esse festival que, enfim, não sei quantas palestras acontecem por dia, mas um evento gigantesco, com muita coisa simultânea. O que você observou? O que o Hacktown está trazendo de discussão madura sobre a inteligência artificial? Eu acho que o Hacktown é um exemplo tangível do que a gente poderia, um potencial que eu acho que serve como exemplo do que a gente poderia fazer para a tecnologia, para as empresas, para as organizações, porque a gente tem aqui um conjunto de diversidade presente aqui. Não, olha aqui, essa conversa, essa rede aqui expandida. Olha o tamanho da diversidade e quanto isso juntos, né? Essas perspectivas diferentes, esses pontos de vista, se a gente consegue alinhá-los para criar um planeta melhor, uma organização melhor, né? Isso eu tenho visto, isso para mim é o que mais o Hacktown traz. Se for pensar em tendências tecnológicas, aqui eu vejo, tem muita gente, de um lado, preocupado com essa ferramenta que nós estamos criando, qual vai ser o impacto que ele vai trazer na educação, nos que estão ficando pelo caminho, que não estão tendo acesso a toda essa mudança, né? Será que vai aumentar o abismo? Então tem muita gente falando sobre isso. Tem gente falando do o que nós podemos fazer com essas tecnologias, né? Agora, eu acho que sempre falta, se a gente quer fazer parte, né? Falar, vamos surfar essa onda, que eu não sei se é o nosso propósito, né? Falar, vamos surfar essa onda. A gente também poderia estar pensando como a gente utiliza essa ferramenta para fazer designs a partir dela, porque a história da inteligência artificial tem coisas que, concorda com o professor Renato, está posto, e tem coisas que estão por vir. Né, que nós vamos. Eu não imagino que acabou a evolução da inteligência artificial, muito pelo contrário. Né? Tá falando do agente, que aqui é AI, né? Que ainda tem muita discussão, eu vejo, pra gente. O que nós vamos fazer disso? Tem tantas coisas para se criar, mas a gente não tá hoje com gente. Não que não tenha gente talentosa para isso. Eu acho que tem muita gente talentosa no Brasil para isso. Só que a gente não tá hoje olhando, talvez até porque a gente acha que não seja capaz, e eu não concordo, né? De como a gente conseguiria construir designs com essas tecnologias que te chama de inteligência artificial no coletivo aí, que daria para fazer coisas ainda mais legais e mais aderentes ao que a gente gostaria que fosse aderente, né? Porque quem está desenhando essas tecnologias hoje, a grande maioria não tem um olhar nosso, né? Eu tenho minha dicotomia com a questão das linhas imaginárias que nós chamamos de países, né? Eu fui falar, é legal, porque eu sou desse grupo, mas eu também sou desse planeta, né? E eu sou desse sistema. Então, tem umas coisas que eu acho legal, de vez em quando eu falo, não deveríamos pensar como brasileiros, mas deveríamos pensar, de qualquer ponto de vista, como brasileiros ou como seres desse planeta, eu acho que nós poderíamos fazer melhor com esse design tecnológico. E essa tendência, eu vejo ausência aqui no Brasil, não no restante do mundo. Eu acabei de voltar da China e falo, eles têm a sua presença, a sua pegada de como eles veem essas tecnologias e como eles constroem, a partir dessas tecnologias, o que eles imaginam do mundo do futuro. Nós não estamos com isso na agenda. Se isso é relevante ou não, eu, como sou fã de tecnologia, acho que deveria ser relevante, mas eu sinto a ausência de uma agenda positiva de futuro de desenvolvimento tecnológico em IA. Maravilha. Aqui agora para o nosso último bloco, né? Para gente agora ir amarrando um pouquinho a nossa discussão. Fabi, volto com você. O que está por vir e com que a gente tem que se preocupar e surfar nesse momento? Já que a gente está falando aqui, a professora trouxe muito essa visão, né? Tá posto, ou eu surfo, ou eu mergulho e espero passar, ou eu dou de capote na onda, né? Na espuma. E aí? O que a gente precisa se preparar?
Bom, primeiro eu quero de novo agradecer o convite, Lili. Tá lindo. Que gostoso conversar com a Lê, com a Rê, com você aqui. Eu até dei uma pausa e dei uma filmada na galera, porque tá lotado. Todo mundo sentado na grama, vocês estão lindos aqui, tomando sol, né, com a vitamina D, galera deitada ali, né, numa amizade tão gostosa. Bom, dica para futuro. Primeiro, ativa o fuçômetro, continua aprendendo bastante. Se você vai mexer numa IA nova, numa plataforma nova, o login vai estar no canto superior direito. Começa por aí. É por aí. Se você tá com medo, mexeu, não entendeu, acha que é só isso, fala, eu até mexi, mas não sei muito bem como faz, junta com outras pessoas para aprender, porque resolve muito problema. Eu, gente, tive câncer de mama 2 vezes. Na época do Covid, quase morri, fui parar na UTI. E eu me orgulhava muito de ser workaholic. Eu achava que era uma vantagem muito grande eu me matar de trabalhar e ser elogiada por estar me matando de trabalhar. Então, se eu puder falar, aprenda a fazer as coisas para sair dessa sobrecarga. E quando te sobrar tempo, cuidado com o que você vai fazer com essa sobra de tempo. Não taca mais coisa. Sabe, vai, assim, eu vi uma frase esses dias assim, poxa, a IA tá aprendendo a fazer arte, a fazer música, eu queria que ela tivesse aprendido a lavar louça em casa, né, isso ela não aprendeu, isso continua sobrando, então assim, para vocês que trabalham, estudam absolutamente qualquer coisa, entre nas plataformas, clique, usa um pouquinho, veja quando o seu comando tá bom e ele não está, porque elas não vão embora. Elas vão ficar cada vez mais internalizadas em coisas que a gente já conhece. Você conhece o Word, o Copilot vai estar lá. Você vai mexer no seu SharePoint, no seu Outlook, vai estar lá alguma coisa trazendo alguma inteligência por você, que não necessariamente vai ser o que você quer. A inteligência artificial ela vai querer facilitar seu caminho. Só que se ela facilitar o seu caminho, você pode parar de escolher porque está fácil. Nunca pare de fazer suas escolhas. E você só faz escolha juntando com outras pessoas. Então, ativa o fuçômetro, fuça mesmo, mexe nesses agentes. Apareceu alguma coisa nova, para de ficar salvando no seu Instagram, coisa que você não vai mais olhar. Sabe, organiza melhor onde você está salvando essas coisas e tira um tempinho realmente para estudar. Pega alguém que está no seu contexto, estuda junto, vê junto. E eu sou fã, então eu peço 1000 desculpas se o papo é de tecnologia e eu vou para amizade. Gente, o pessoal da oficina, eu não trabalho na oficina, vai parecer muito que trabalho. Elas estão sempre, eu falo elas por causa das 3 líderes assim supremas, mas a galera da oficina sempre está à frente, sempre vai para todos os eventos, pega um monte de coisa e no máximo da generosidade divulga. Então, se eu puder falar o próximo passo, clica, segue, compartilha o Arena de Ideias, assiste. Não quer assistir? Põe uma IA para transcrever, vai lá no ChatGPT, pede os principais pontos, que com certeza vai ter alguma dica bacana que você consegue levar para o seu negócio, para o seu estudo. E garanto para vocês, você vai estar perto de pessoas extremamente idôneas, que não tem falácia, são pessoas que se conectam com outras pessoas incríveis, que você saber de onde você está tirando a informação do próximo passo e ser de pessoas realmente generosas, que torcem por você e não querem vender nada, não que não tenha vantagem e, por favor, a venda é importante, a gente tem que ganhar a nossa vida, não estou falando nada não, tem que ser comercial e se colocar, mas para conhecer novos passos, sigam pessoas que têm a generosidade de apontar o próximo passo de verdade. E eu tenho certeza que vocês são essas pessoas. Depois dessa, hein, Fabi? Depois dessa, a gente pode, né? Vamos, hein, Babi, vamos impulsionar lá no YouTube depois dessa fala, né? Mas olha só, e você, Renata, assim, falando de aprendizagem, dicas
básicas de aprendizagem para a gente não pirar nesse momento e conseguir aí atravessar nessa onda surfando? Primeiro, eu tô em crise, porque eu lembrei da minha pasta no Instagram de comidas que eu nunca vou fazer. E aí eu Tem tava... morango do amor lá? Ah, não. Eu me recusei. E fricassê de frango? Não, esse aí já foi também. Mas tem assim, as coisas assim, tipo bife Wellington. De maneira, faça sua massa folhada em 2 horas. Aí você me deixou com uma crise na consciência. Tava com a fala toda ensaiada aqui. Façam isso, blá, 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 blá. Pronto, quebrou toda. Quase uma terapia. Brincadeira. Em relação à aprendizagem, eu vou falar assim, de maneira mais livre, porque foi o que meu coração me veio para falar, tá? Sabe quando você era criança e você não sabia muito bem como funcionava alguma coisa e só ia? E gostava do desafio e se aventurava e questionava, perguntava para alguém mais velho, perguntava para qualquer coisa e não parava até conseguir fazer? Tipo, você desarmar alguma coisa de algum parente seu, seja pai, mãe, avó, tio, quem cuidava de você e nunca conseguir montar e sempre sobrar um parafuso? Então, é mais ou menos isso. Nessa era para não se pirar, manter esse espírito de criança que, na realidade, é o espírito de um cientista. Sabe? Porque é um porto seguro. E uma outra coisa que me veio, e não tem a ver com encontra o que você gosta e vai trabalhar, lá, nunca vai ter trabalho. Não é sobre isso. Mas encontre em você verdadeiramente algo que você gosta. Eu vou dar um exemplo. Eu sou apaixonada por capoeira. Eu amo capoeira com todas as minhas forças da face da terra. Desce na outra encarnação. Então, quando eu preciso me conectar, eu vou jogar capoeira. Ou eu vou surfar, ou eu vou para uma montanha. Então, assim, tem um espaço para encontrar algo que vocês verdadeiramente brilhem o olho. E eu não estou falando de trabalho, porque eu também sou apaixonada pelo trabalho. Mas eu estou falando sobre um momento que é só seu. Então, para não surtar, mantenha essa criança viva, porque ela é base para qualquer aprendizado. Não deixe ninguém matar. Não deixe ninguém matar, sabe? É tipo, eu tô aqui querendo tirar meu sapato, daqui a pouco eu vou tirar e vou andar descalça e é isso. Encontre algo que você verdadeiramente ame, que realmente faça seu coração vibrar um pouquinho diferente. E aí eu acho que isso é um bom conjunto para não pirar no futuro. Maravilha. Dicas maravilhosas aí. Não, hobby, não é isso? Fazer alguma coisa que goste, se ame. Tá vendo? Tudo vai para o lado emocional e é isso, né? E a Lê me fala sobre a perspectiva do empreendedorismo em tecnologia, né? O que você recomenda para as empresas que, numa jornada própria, querem endereçar soluções com tecnologia e inteligência artificial? Por onde você começaria? Olha, eu acho que nós estamos... Começaria olhando para falar... Eu estou entendendo que com essa nova ferramenta que nós temos agora, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia antes. Acho que esse primeiro entendimento, que agora nós temos, a partir de uma nova ferramenta que nós inventamos, novas competências organizacionais disponíveis. Isso muda bastante coisa para qualquer tipo de empresa, porque hoje essas IAs, em termos de custo, elas estão muito mais acessíveis. Então elas estão acessíveis. Qualquer um de nós consegue usar pelo menos alguma coisa que pode mudar. Se a gente começa a pensar por aí, no dia a dia das empresas, eu vejo que tem alguns caminhos mais rápidos. Tipo, essa inteligência artificial, ela consegue melhorar eu atingir os meus objetivos estratégicos? Eu vou vender mais rápido, o meu objetivo é ter mais clientes, é fazer melhor esse tipo de coisa. Então, esse é um lugar que você pode explorar. Vou explorar como eu uso essa tal da IA em me ajudar a ter ideias para minha estratégia, para ideias para algum objetivo que eu preciso para o meu longo prazo. Isso é uma coisa. O segundo ponto, fala, cara, eu posso usar a inteligência artificial para produtividade, para melhorar, otimizar processos internos. Cara, eu vou fazer a minha comunicação mais rápida, eu vou fazer aquele trabalho mais rápido, né? Então, eu posso também olhar para aquele patamar vamos trazer mais eficiência organizacional, de qualquer natureza. Eu não preciso começar complexo, porque eu posso falar, primeiro nível de eficiência organizacional, qual que é? Eu só quero resumir os e-mails, minha caixa postal tem todo dia 1 milhão de e-mails, eu queria só entender se tem algumas que eu preciso ler mesmo em detalhes. Então, isso é um ponto. Terceiro ponto, falar, não, será que eu não consigo criar um novo serviço, um novo produto que usa a inteligência artificial embutida e faça alguma coisa interessante para o meu mercado?
tem muitas possibilidades aí, né? Tem muitos colegas aqui que fazem isso muito bem. Então, esse é um terceiro elemento que eu acho que qualquer empresa, de qualquer tamanho, né? Startups são empresas pequenas que começam a entender, falar, o que eu posso fazer de produtos e serviços? E tem um quarto ponto que eu acho muito interessante, falar, mas será que eu não consigo usar a inteligência artificial para mudar a maneira que eu me coloco nos negócios, a modelagem dos negócios, ela fazer algo que eu não conseguiria fazer minha maneira de pensar e estruturar o meu negócio, mas com ela, tipo, eu vou fazer uma conversa rápida de detalhes unificados. Eu vou entregar uma conversa de educação, né? Que eu estou falando muito de educação, que é exatamente do jeito e do assunto e do tema e também com o olhar local que aquela pessoa precisa. Cara, é um modelo de negócio, quando você pensa tudo isso junto, você cria muitas possibilidades. Então, eu acho que tem outras, mas essas 4 aí já dá para começar, né? Produto e serviço, estratégia, eficiência e modelo de negócio. Maravilha! E a gente teria mais 10 horas e a eternidade para poder falar sobre esse assunto. Mas a gente está aqui chegando ao fim e eu queria agradecer muito. Você falou em generosidade, Fabi, quero agradecer a generosidade de vocês, de compartilharem com tanta preciosidade esse olhar diverso sobre um tema que realmente está na mesa do boteco, está aqui no Hacktown, e agora, obviamente, tem que estar na conversa da família também, né? Porque isso tudo é super importante, está realmente na cultura, né? Respirando cultura. E eu queria agradecer a você e agradecer toda a audiência que está aqui no presencial, aqui no Jardim do Inatel, no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Agradecer a sua audiência aí, ao nosso Arena de Ideias, que é esse espaço de conexão e de conversa da Oficina Consultoria. Nos acompanhe nos nossos canais, no YouTube, nas redes sociais, sempre com episódios aí para falar um pouquinho sobre comunicação, inovação, gestão e o futuro, né? Então, te espero em breve em mais um episódio e até lá. Obrigada, pessoal! Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede.
E para a nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.